Levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Êxodo capítulo 14, versículo 15, diz assim: os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Não é estranho que Deus faça uma pergunta como essa? Por que você, Moisés, está clamando a mim? Por que você está orando? Por que você está pedindo? Não é diferente, pelo menos, imaginar que Deus pudesse olhar para você e dizer assim: por que você está orando por isso? E quando você vai ver o texto aqui, Deus não está repreendendo o que Moisés está pedindo, porque Moisés está pedindo que Deus os livre, que o povo de Israel está sendo perseguido por Faraó, e que Deus faça um milagre. Então, do lado de trás está o Faraó, uma paredona de pedra, um mar na frente. Moisés não tem para onde sair, entende? E ele faz o quê? Vou clamar. Não é assim que a gente pensa? Amém? A gente pensa assim: eu vou clamar. E então ele fala: Deus, eu não sei o que ele fala, porque a Bíblia diz aqui que ele estava orando, falando, mas Deus havia dado uma palavra para Moisés no versículo 13, que diz assim: olha o que Moisés disse ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Aí então diz a palavra que disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Alguma coisa aconteceu aqui no meio. Provavelmente Moisés falou assim: olha pessoal, hoje Deus vai dar a vitória. Hoje você vai ver que os inimigos dos egípcios vão ser destruídos. E ele foi dizer assim: e aí Deus, o que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos resolver esse problema? E aí Deus olha para ele e fala assim: Moisés, você está clamando a mim por quê? E dá uma resposta, que é o que eu quero ministrar na tua vida hoje. Ele diz assim: diga aos israelitas que sigam, algumas versões dizem, diga aos israelitas que marche. Você está entendendo? Em alguns momentos, querido, aquilo que nós esperamos que Deus venha fazer na nossa vida, os milagres, as promessas, vão acontecer quando nós fizermos exercícios de uma poderosa fé. Quantos têm uma poderosa fé aqui? Levante sua mão e diga amém por isso. A poderosa fé não é a poderosa fé que fica assim: Senhor, me ajuda, eu preciso, eu quero. Sabe o que eu estou dizendo? A poderosa fé é aquela fé que você levanta e diga assim: eu vou marchar, porque eu sei que na minha frente vai o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele vai abrir essa porta da minha vida. Ele colocou esse desejo no meu coração, Ele colocou um sinal, Ele colocou uma direção, e eu vou para essa direção. Deus está aqui mostrando para nós um sentimento, de aquele sentimento de você dizer assim: eu quero viver isso, eu quero entender que Deus vai fazer. Moisés está dizendo: Deus vai fazer, Deus vai fazer. E aí ele para, e Deus fala: não para, continua avançando, continua marchando, porque você vai ver o milagre no meio do seu caminho. Você vai ver o milagre quando você continuar caminhando, meu irmão. Essa é uma palavra que Deus fala no meu coração, porque às vezes nós queremos parar e esperar que Deus vai fazer o milagre primeiro, para depois você entrar nesse milagre. Sabe como eu creio? Eu creio que quando a igreja se levanta, ainda que não está vendo nada, e nós fizemos isso quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, começamos a avançar no mundo espiritual, começamos a marchar no mundo espiritual, não estamos vendo nada. Houve perseguição, houve batalha, houve luta, houve dificuldade, houve telhado destelhado, né?
irmã que bateu o carro, mas eu quero dizer para você, não pare, continue avançando, não precisa ter medo, porque Deus vai na frente, Deus está abrindo essas portas, avante meu irmão, põe o pé na água, que Ele vai se abrir na tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? E aí, é um sentimento interessante, eu já vivi isso, há muitos anos atrás, eu passava uma dificuldade grande, e eu comecei a orar assim, falar, Senhor, faz alguma coisa, clamava, Deus, jejuava. Um dia Deus parou assim comigo e falou assim, por que você não caminha? Por que você não faz? Por que você não pega os talentos, os dons que eu te dei, as coisas que eu já te ensinei e usa para a minha glória? Aprendi naquela época, na palavra de Deus, que todas as pessoas que viveram a multiplicação, entregaram o pouco que tinha. Verdade ou não? A mulher que viveu a multiplicação do azeite, ela entregou um pouco que tinha. Não foi? Quem recebeu a multiplicação dos pães e peixes, entregou os pães e peixes. Quantos aqui querem viver essa multiplicação? Entrega aquilo que você tem nas mãos, Senhor. Avança naquilo que Deus está falando com você, porque Ele que abre a porta da nossa vida, meu irmão. E aí tem um paradoxo aqui. Não é para clamar, não é para orar, não é para pedir. Não, querido, é para orar, é para pedir. Mas não adianta você orar e pedir se você não for no caminho, na direção que a sua fé manda você ir. A fé não é ficar parado esperando o que Deus vai fazer. A fé é se levantar e dizer assim, hoje eu vou por esse caminho e Deus vai mandar o cliente, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer as coisas. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando a gente começa um projeto, e quantos tem um projeto aqui para 2015? Deixa eu conhecer. Amém. Esse projeto não vale nada. Você não entendeu? Entendeu ou não? Enquanto ele for um projeto, num papel, ele tem valor? Ele vai começar a ter valor quando? Quando você se levantar e dizer assim, eu vou começar a colocar esse projeto em ação. Aí você conversa com alguns irmãos e fala assim, pastor, eu tenho uma grande ideia de fazer um livro, um projeto, está tudo aqui na minha cabeça. Eu vou dizer, esse livro não vale nada. É sério. Tem valor? Para você, só você sabe, está na sua cabeça. Aí você diz, não, mas é muito difícil, eu não tenho editor, eu não tenho quem corrija. Irmão, começa a escrever. Transforma aquilo em algo material. Avança. Eu estou convencido, mas certo mesmo, que alguns milagres nós só vamos poder viver se exercermos uma poderosa fé. Você crê nisso que eu estou dizendo? Alguns milagres, eu acredito assim, quando eu falo milagre, deixa eu dizer o que eu quero dizer com milagre agora. Eu estou dizendo assim, às vezes o Du contou um testemunho aqui tão poderoso, né? O irmão ligou para ele, eu nem sabia dessa história, fiquei feliz, é mesmo, negócio tremendo, né? O irmão ligar, falar que vai emprestar 30 mil reais. Eu não ia fazer uma piadinha, mas não vou fazer não, porque vai pegar mal. Eu ia falar assim, podia lembrar de mim, né? Não, graças a Deus eu não estou precisando de nada, bem, glória a Deus. Mas sabe o que eu sei, o que eu percebo nesses anos todos de pastorado, é que as pessoas, como recebem uma palavra como o Eduardo contou, e eu conheço o Du, sei que é verdade, e o Du, eu tenho acompanhado a vida dele, pastor Eduardo, eu tenho certeza que algumas pessoas começam a fazer assim, isso aí não acontece comigo, Deus não tem isso para mim. Outros pior, eles falam assim, será? Irmão, se você está num lugar hoje, e quer chegar no outro lugar, a única maneira de você sair desse lugar e chegar naquele lugar, é se você exercer uma poderosa fé de caminhar na direção do que você crê, meu irmão. Se você não caminhar nessa direção, você não consegue chegar lá. E aí a pessoa conta o testemunho desse e estoura o vaso, que o Eduardo falou. Por quê? Porque a gente acaba achando que aquilo é muito grande. Hoje de manhã eu falei que Deus podia dar 50% de aumento para você. E teve irmão que fez assim para mim. E aí eu saí triste, porque parece que a gente está dizendo palavra assim de ânimo. Aí eu contei que eu recebi uma vez 133% de aumento. Foi assim, trabalhava de tesoureiro numa empresa ruim, irmão, o negócio era ruim, falida a empresa.
E aí minha mãe mandou eu arrumar emprego lá, e eu era obediente, menino novo, tinha uns 21 anos mais ou menos. Minha mãe chegou para mim e falou assim, vai nessa empresa aqui, tirou um recortinho de jornal desse tamanho e falou, vai lá. Eu fui, cheguei lá numa fila quilométrica, feio o lugar. Falei, tá bom, mamãe mandou ficar aqui, depois não vou chegar em casa, ela vai ficar perturbando. Fiquei na fila. Quando eu cheguei na fila, tinha um monte de gente fazendo ficha. Falei, já não entrei mesmo, escrevi lá, qualquer coisa. Trabalhei no fulano e tal. Aí coloquei o nome da minha mãe e o nome do meu pai. O camarada olhou o nome da minha mãe e falou assim, sua mãe chama Balseus? É. Ah, é? Você tem um tio chamado fulano de tal? Tenho. Então ele é meu melhor amigo. Eu falei, entrei nessa empresa ruim. Entrei lá, fiquei lá 3 meses trabalhando, salário ruim demais. Falei, Jesus, o Senhor me colocou nesse cativeiro, esse Egito. A tesouraria era do lado do refeitório, a comida era ruim, cheirava mal. Verdade, irmão. E entrava dentro da sala da tesouraria a comida, eu ficava o dia inteiro cheirando aquele. E sabe qual é o prato principal deles? Agora você sabe que eu detesto picadinho. Era o prato principal, que negócio era horrível, meu irmão. Um dia aquele homem chegou para mim e falou assim, ele não falava, ele fazia assim, Ele tinha uns papelzinhos, tinha uma mania, acho que ele tinha toque, ele escrevia nos papelzinhos assim, papelzinho branco, passava um tracinho retinho assim, escrevia, banco, conta, retinho. Aí o número da conta em cima, o banco embaixo, o valor, você tinha que fazer o cheque. Um dia ele fazia assim, eu estarei chamando, Aí eu ia lá, ele entregou um papelzinho para mim assim, estava escrito assim, 133%. Eu peguei o papel, estava começando, tinha 3 meses da empresa, não queria dar nenhum fora ainda. Fiquei olhando para ele e falei assim, eu falei, o que é isso? Ele falou, é você. Ele falou assim, tinha um bigodão para você. Para mim? É para você. Agora pense como é que eu me senti, irmão. Um papel branquinho escrito 133% para mim. Você acha que eu fiquei feliz? Você ficou feliz? Aí quando eu fiquei meio assim, já estava cansado desse empurra assim, e o que é, eu fui sentar, levantei de novo, falei, olha, senhor me desculpa, eu não entendi nada que o senhor está dizendo, o que é esse papel com 33%, o que é para fazer, é cheque, se o senhor não falar, não sei. Ele falou, esse é o seu aumento de salário. Eu falei assim, ó, quantos creem que Deus pode fazer isso na sua vida, meu irmão? Por que eu pergunto se você crê? Porque eu acredito que algumas vezes Deus fala assim para a gente, vai lá Moisés, pega o meu povo, sai da terra, pega o meu povo, tira do Egito, leva e carrega esse povo por meio do deserto, eu vou com você. Mas a única forma disso acontecer na vida de Moisés, é se ele for embaixo de uma poderosa fé, meu irmão, de dizer, Senhor, eu acredito que o Senhor vai na frente, eu acredito que nessa promessa o Senhor está na frente, eu acredito que o Senhor vai fazer isso acontecer na minha vida, eu acredito, Pai, e eu entro nessa dívida da casa, eu faço essa prestação para o apartamento, eu compro o meu imóvel, porque eu creio que o Senhor vai abrir as portas, porque eu ando pela fé e não pelas vistas, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por que tem gente que a vida não muda? Porque só anda pela razão. E eu falo nos mínimos detalhes. O Espírito Santo começa a tocar a nossa vida, começa a tocar a sua vida, e ele fala, ó, teu casamento está meio ruinzinho. E aí você precisa ter uma poderosa fé para transformar o teu casamento num casamento poderoso. E ele fala, vai lá, age, trata, caminha pela fé. E a gente começa a lançar palavras de morte aos nossos relacionamentos, e começa a dizer, Senhor, meu casamento não tem mais jeito, não vai mudar. Caminha pela fé, não aquilo que você pensa. Começa a declarar que o Senhor está na frente da tua família, e ela é uma família bendita no nome do Senhor Jesus, meu irmão. Há milagres que só vão acontecer na minha vida se eu andar pela uma poderosa fé. Não tem como acontecer. Me lembro quando eu entrei na rádio, o primeiro ano que eu fui para a rádio, o irmão aqui da igreja falou assim, ó,
tem uma rádio aí que está com uma oportunidade, vamos lá? E aqui na Quírios a gente não tinha recurso nenhum, não tinha dinheiro para fazer rádio. E eu falei assim, Senhor, eu vou lá, não tem dinheiro não tinha mesmo. E às vezes tem gente que fala assim para mim, pastor, você é muito chorão, só fala que não tem dinheiro e aparece, porque eu não vivo pela conta bancária da Quírios, eu vivo pela fé. Você pode dizer amém por isso? E aí eu fui na reunião, chegou lá e conversa vai e tal, e rádio é caro em São Paulo, principalmente oficial. Eu falei, isso aí, Senhor, não tenho dinheiro nenhum. Aí eu falei, tá bom Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Se Ele falar esse valor, eu vou abaixar mais 2.000 do valor que Ele falar. Veja bem, Ele tem que falar o primeiro valor certo, eu vou abaixar 2, e Ele vai aceitar. Se Ele aceitar, não tenho dinheiro nenhum, eu vou falar que fico. Diga comigo, há milagres, há promessas, que eu só vou conquistar, se eu caminhar pela fé. E aí ele falou, eu vou para você que é amigo do fulano aqui, eu faço por tanto. Que valor que era? O valor que eu tinha no meu coração. Eu falei, oh Deus, está 1-0, hein? 1-0 para nós aqui. Aí eu falei, tá bom então, mas eu não tenho esse dinheiro não, se você tirar mais tanto eu faço. Ele olhou. Tá bom, vai, vamos tentar. Eu voltei no carro desesperado. Falei, o que eu fiz? Eu fiz uma dívida de 8.000 reais na época. Há 3 anos atrás, eu não tinha dinheiro nenhum. Vim no carro dizendo assim, Senhor, eu sou o maior doido da face da terra. Não tem dinheiro. Eu vou chegar lá na igreja, eles vão pôr eu para fora do culto. Cheguei na igreja assim, ó, vou contar para você como é que foi. Vocês estavam aqui na época, há muitos. Irmãos, nós temos um programa de rádio e nós precisamos de 100 pessoas que doem 80 reais. O pessoal fez assim, Deus opera pela poderosa fé. Há conquistas que você vai conseguir quando você agir pela fé. Eu tive uma surpresa de vocês. Vocês levantaram e fizeram, Eu falei, Deus, Tu és tremendo, maravilhoso Deus. Eu vinha pensando que vocês não iam aceitar. E na verdade Deus já estava tocando o coração. E nós levantamos a primeira vez aqui naqueles 100 valentes que sustentaram a rádio. Sabe, uma palavra que Deus fala muito no meu coração é isso. As oportunidades vão surgir para você. Mas se você não acreditar, é mais provável que você vai ficar no mesmo lugar. Eu conheço um senhor, e ele trabalhou 25 anos, esse homem me ensinou muito, no mesmo departamento. E eu era na época auxiliar dele. Ele era o carregado, tinha um gerente, e eu era um ajudante. Quando chegou o dia dele ser promovido, 25 anos depois, que ele fazia a mesma coisa, ele sabia toda a rotina, surgiu a vaga, e eu disse para ele, João, é sua, você está aqui há 25 anos, você sabe tudo desse departamento. E ele me falou uma coisa que se tornou uma regra do que eu não quero viver. Ele disse, melhor é ficar aqui no seguro, do que arriscar e perder o seguro. Sabe o que aconteceu com aquela empresa? 3 anos depois ela faliu. Ele podia ter recebido todas as despesas dele com o gerente, mas foi embora com o encarregado. E eu aprendi uma lição. Tem muito cristão que é assim. Deus fala assim para você nessa noite, você crê que eu posso fazer algo extraordinário na sua vida? E Ele não vai dar para você os recursos, Ele não vai dar as regras, não vai dizer como Ele vai fazer, Ele vai dizer assim, quantos creem? Se você crê, fica de pé no teu lugar agora, que Deus vai fazer coisas extraordinárias esse ano. Agora espera, ficou de pé, muito rápido eu achei, mas tudo bem, vocês não estão entendendo ainda. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, Ele não vai dizer como Ele vai fazer, vai te dar frio na barriga, você está entendendo? Amém? Vai fazer com que você fale assim, às vezes um ministério, dá frio na barriga você começar um ministério, não é? Amém? Aí você vai dizer, Deus, eu vou. Falei que você levantou muito rápido. Você vai dizer, Deus, eu vou. Deus vai dizer para você assim, então vem, marcha, põe o pé na água.
E você vai na direção desse mar, pensa em Moisés agora, ele na direção do mar, não tem mar nenhum se abrindo, não tem nada acontecendo, não tem nenhum movimento sobrenatural, ele só está indo porque Deus falou para ele ir. E quando ele coloca o pé na água, meu irmão, é quando põe o pé na água, é quando põe o pé na água, que o mar começa a abrir nas nossas vidas, meu irmão, é quando põe o pé na água, não é antes, meu irmão. Por isso que as coisas não acontecem, porque a gente fica esperando, tá bom Deus, abre o mar, e Deus fala, põe o pé na água, filho. Quantos estão entendendo esse mistério aqui? E aí Deus fala assim, põe o pé na água. Você fala, Deus, abre o mar. E fica a vida inteira assim, abre o mar, Deus, põe o pé na água, abre o mar, põe o pé na água. E Deus fala para mim essa noite, tenha uma fé poderosa, se Deus está tocando o teu coração, vai meu irmão, porque Ele é o Deus que supre as tuas necessidades, Ele supre os teus recursos em nome de Jesus, Ele derrama o poder dEle nas nossas vidas. Levante sua mão e diga assim, Senhor, eu estou pondo o meu pé na água, vai abrir o mar. Aleluia! Aleluia! Pode sentar, querido. É muito mais seguro para algumas pessoas dizer assim, pastor, deixa eu quieto, deixa como eu estou. Mas a vida não muda, meu irmão. A vida não muda. Primeiro, as coisas espirituais acontecem assim. Primeiro nós acreditamos. A gente diz, eu creio que Deus vai fazer. Assim, não é? Você diz, eu creio que Deus vai fazer. Primeiro movimento, eu creio. Aí você diz, como o pastor Vitor falou hoje, inclusive eu já tinha pregado uma mensagem parecida com a dele, né? Esperança, né? Do verbo esperançar. Eu não tinha visto o vídeo do Cortella, mas achei legal. Aí você fala, eu creio. E Deus fala, amém. Então eu acredito que você vai entrar na direção. Aí depois Deus fala, toma, agora que você crê, você enfrenta. Corre risco. Você acha que todo mundo que conquistou os seus projetos nunca fraquejou, nunca falhou? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você acha que eu nunca errei? Você acha que eu nunca fracassei? Obrigado, irmão, vocês me amam mesmo, hein, gente? É evidente que todo mundo que vai fazer um grande projeto vai ter às vezes um erro, um fracasso, mas isso não determina quem você é, meu irmão. O que determina quem você é se você vai ficar no chão prostrado. Então a primeira coisa é dizer assim, eu creio, diga assim, eu creio. Agora eu enfrento. Eu tenho meus problemas para enfrentar também. Às vezes a pessoa chega para nós e fala assim, pastor, faz isso aqui. Eu falo, Jesus, eu não gosto disso. Aí Deus fala para mim, você não pediu? Enfrenta. Quando você enfrenta, corre o risco, é aí que você começa a viver o milagre. Agora deixa eu explicar para você. A Bíblia diz de homens que tiveram uma poderosa fé, homens que agiram de uma forma assim grandiosa. Eles fizeram coisas tremendas, coisas que abalaram e mudaram a história. A gente viu alguns deles essa semana, por exemplo, a história de Daniel, aquilo é fantástico, como ele enfrentou toda a corte babilônica para ser. Homens que agiram com uma poderosa fé e que viveram experiências extraordinárias, foram homens que a gente conta hoje a história deles, que por exemplo como Josué que cercou a muralha de Jericó, gente que se arriscou, gente que entrou nas covas dos leões para você poder ver o milagre, para você saber que Deus faz, gente que entrou na fornalha, gente que correu riscos para viver aquilo que Deus queria fazer na vida dele. O que eu queria ensinar para você essa noite, o que eu queria transmitir para você, é que portas grandes vão abrir na nossa vida e na minha vida, mas você vai entender que essas portas vão ter que ser exercidas, não por aquilo que você consegue, por aquilo que você pode pagar, mas porque você crê que Deus entra com você na fornalha, porque você crê que Deus entra com você na cova dos leões, porque você crê que Deus está com você cercando as muralhas de Jericó, e essas histórias estão lá, para contar a minha e a sua história. Hoje você está aqui sentado, cercando uma muralha de Jericó, que é a sua dívida, mas creia que Deus tem poder para fazer com que isso aconteça na sua vida. Talvez hoje você esteja uma fornalha de fogo lá no seu emprego, mas Deus está com você, e você vai exercendo a sua poderosa fé naquele lugar. É ali que Deus está sendo glorificado, quando você diz, eu sei que o Senhor está comigo nesse lugar. Porque a fé não pode ser passiva, você tem que dizer, eu vou fazer isso. Aliás, eu queria dizer uma coisa para você,
Tem alguma coisa na sua vida que você reclama? Há mais de um ano? Há mais de 3? Há mais de 5? Tem? Então, por favor, em nome de Jesus, faça alguma coisa, porque nenhum anjo vai fazer. Agora eu quero ver você dizer glória a Deus por isso. Porque às vezes nós fazemos isso, meu irmão. Nós ficamos reclamando. E reclama, e reclama, e reclama. Como se Deus fosse mudar para nós. Faça alguma coisa. Ficar murmurando, chorando não resolve. Vá na direção. Tome uma decisão. Aliás, a pior coisa que você pode fazer é não tomar decisão nenhuma. Quantas pessoas eu conheço que falam assim, eu quero comprar minha casa, mas nunca foram pesquisar uma casa. Verdade? Verdade. Quantas pessoas eu conheço que falam assim, eu quero fazer faculdade, mas nunca prestaram. Você crê? Não é verdade, estou dizendo? Tá bom, vou pegar você. Quantas pessoas aqui dizem que querem viajar e não terem passaporte? Olha lá, tem uma irmã se acusando ali, ó. Aí recebe a profecia. Eis que te digo, minha serva, viajarás. Você está esperando o quê, meu irmão? Toma uma iniciativa, aquilo que você não quer que viver mais, mude. Agora tem uma coisa que a gente precisa entender. Fé não é loucura. Senão você vai achar que eu estou dizendo que fé é uma coisa de fazer loucura. Não é isso. Eu entendo o seguinte. Em alguns momentos você vai ser desafiado por Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Por exemplo, casar. O mundo todo está falando que é uma loucura casar, não é? Mas nós queremos casar. Eu já casei. Quem quer casar aqui? E não tem um momento que você... Casar é um negócio assim. É você pular de bad jump. Porque... O camarada, ele é bonito, cheiroso. Falo por mim, tá? Falo por ninguém aqui. Pesa 75 quilos. Esse era eu. Depois que casa... Além do que, você tem os riscos das mudanças da pessoa. Mas todo mundo quer casar. A questão é que, às vezes, nós olhamos para as nossas vidas e nossas circunstâncias... E nós começamos assim, alguém vai mudar a minha vida. Eu vou dizer para você, ninguém vai mudar a sua vida. Deus vai lhe dar condição, vai lhe dar força, vai abrir as portas, vai ungir você com uma unção de poder, de graça, mas é você quem vai ter que mudar a sua história. É você quem vai dizer assim, essa área da minha vida eu não quero mais viver isso, eu vou começar a mudar. Senhor, mostra o que eu posso fazer, porque eu vou fazer. Agora a fé não é loucura, por quê? Porque quando a gente entra pela fé, você olha assim, e eu não sei se você já sentiu isso, eu costumo dizer que é um negócio aqui que a gente sente aqui dentro, que a gente fala, Deus está tocando no meu coração que eu tenho que fazer isso. Já sentiu isso ou não? Quem já sentiu? Então não sou só eu que sou doido. Você já sentiu? Você tem uma certeza, embora está todo mundo dizendo para você assim, ó, o mercado econômico está ruim, cuidado. Mas você sente dentro do seu coração o Espírito Santo falando para você, vai, é assim, não é? Aí você começa a ouvir os terceiros dizem para você assim, não adianta você ir, não vai dar certo, é assim ou não é? Você sentiu aquele toque do Espírito Santo e falou assim, é hoje, eu vou, mas aí vem o terceiro e fala para você, não vai não. Então fé não é loucura, não é você simplesmente chegar e falar assim, eu quero, isso não é fé. O fé que eu estou dizendo, é quando o Espírito Santo fala para você, filho, eu tenho algo a fazer na tua vida, amém? E esse algo vai acontecer quando você puser o pezinho na água, amém? E aí as pessoas dizem, não põe o pé na água que não dá, e você diz, eu vou pôr porque eu sinto o Espírito Santo falando na minha vida, e vai dar sim, em nome de Jesus. Essa fé, querido, que nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo de Deus, para a gente poder viver esses milagres. É a fé que diz assim para você, faz isso, e você fala, mas isso aí vai dar um trabalho, e Deus fala, faz isso, e você não ouve ninguém, faz, ainda que as pessoas estão dizendo para você que pareça loucura. Agora, por que eu digo que a fé não é loucura? Porque algumas pessoas não oram para saber o que Deus quer que elas façam. Peguei você agora, né?
Você entendeu? Algumas pessoas confundem desejo com fé. Submeta todos os teus desejos à autoridade do Espírito Santo de Deus, obedeça a Ele, querido. Desejo não é fé, meu irmão. A fé é quando você coloca o teu desejo embaixo da vontade de Deus. A fé até ela chega ao ponto de você não querer. Você está entendendo? Mas você faz porque Deus está tocando o teu coração. Você não queria, mas você crê tanto que é o toque de Deus que você vai nessa direção. Algumas pessoas se frustram porque elas perguntam assim, elas falam para nós: eu desejo isso, Deus tem que fazer. Nem sempre, querido, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas quando você submete a sua vontade à vontade dEle, Ele diz para você: eu tenho coisas para fazer na sua vida. Eu recebi essa palavra aqui na igreja, nessa campanha, e eu queria ministrar na sua vida. Olha aqui comigo, Êxodo capítulo 34, versículo 10, eu recebi essa palavra profética aqui. Diz assim: a diferença do que você deseja e do que é fé. Se os irmãos encontrarem, digam amém. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Você entende o que Deus está dizendo com aliança aqui? Deus tem uma aliança comigo e com você. É poderoso, não é? Irmão, Deus está dizendo na palavra dEle: Igreja Quírios, faço com você uma aliança. Aliança é como se você, no mundo espiritual, você tornasse uma pessoa só. Mexeu com você, mexeu com Deus. Quando Josué fez uma aliança com os Jebusitas, ele não tinha nada a ver com a guerra, mas vieram guerrear contra os Jebusitas, e Josué se levantou porque ele tinha uma aliança com aquele povo. Deus tem uma aliança, Ele diz: eu faço uma aliança com você. Agora diz aqui o texto: diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. Quantos creem que é um tempo de Deus realizar maravilhas aqui nesse lugar, nessa aliança que Deus tem conosco? Você dá liberdade para o Espírito Santo realizar essas maravilhas? Em nenhum outro povo. Aí diz aqui: o povo no meio do qual você habita, sabe, seu chefe, seu colega de trabalho, sua família que não é crente, verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Quantos recebem essa palavra profética na sua vida em nome de Jesus? Agora, você conhece a história do povo de Israel, não conhece? Moisés está profetizando isso ao povo de Israel. Aí você imagina que Josué sentou e disse: bom, Deus vai fazer coisas maravilhosas, vamos nos aguardar. Foi isso? Sabe qual foi a história? Deus falou que ia fazer coisas maravilhosas, mas o povo de Israel passou o Jordão, o povo de Israel foi até a terra prometida, o povo de Israel guerreou na terra prometida, combateu, viu vitórias. Esse ano você vai guerrear, você vai combater, vai lutar e vai ver as obras maravilhosas que Deus vai realizar na tua vida, meu irmão. Vai ter momento que vai te dar um friozinho na barriga, mas você vai dizer: o Senhor falou que faria, eu confio na vontade dEle na minha vida. O Senhor disse que tem uma aliança comigo, então eu vou entrar nessa porta que Ele está abrindo e vai transformar essa porta numa coisa que eu não imaginava que ia ser tão grande, porque Ele tem uma aliança na minha vida. Porque você pode ler esse texto e dizer assim: tudo bem, pastor, eu vou ficar aqui agora esperando. Eu dizer: não, querido, não é nada disso. Ele tem uma aliança com você, Ele vai fazer a obra maravilhosa, mas ponha o teu pé na água, e quando você puser, ou se preferir, faça 7 voltas na muralha, que quando você fizer, ou se preferir, leva os cântaros na frente da batalha e jogue no chão e dê um braço de vitória, porque quando você agir, o Espírito do Senhor vai agir a seu favor também.
Quando você agir, Deus vai começar a abrir propostas, ideias que você tem na sua vida. Aqui tem centenas de planos, projetos para 2015. Creia nisso ou não? Eu desafio você a tirar esses projetos daqui e colocá-los em ação. Se você tem um projeto ministerial para essa igreja, coloque esse projeto em ação aqui na igreja, porque Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Agora, se você continuar guardando esses projetos, a vida vai passar. Outra pessoa até pode fazer, porque você deixou de fazer aquilo que o Espírito Santo tocou você para fazer. A minha palavra para você é assim, quero terminar assim. Há milagres, há sonhos, há projetos, há planos que Deus preparou para mim e para você, que nós vamos conquistar, se nós exercermos uma poderosa fé. Se você se levantar hoje e dizer: Senhor, ainda que eu não veja todos os recursos, todos os exércitos, todas as forças que eu preciso, eu acredito que o Senhor tem uma aliança comigo e que o Senhor vai fazer maravilhas.